coisa que definiria bem essas características é que na alta performance, além da prevenção de lesão, a gente vai trabalhar com excelência. Então, a gente vai buscar trabalhos onde a gente consiga direcionar excelência dentro do esporte. Na verdade, a gente treina. Porque é difícil você encontrar esse profissional. E esse profissional que você está falando que trabalha com performance, ele é um cara muito bem requisitado no mercado. Sim. É um cara fora da casinha, sem dúvida. Né? Então, assim, é difícil encontrar. Ou você vai formar, cara, ou vai ficar sem. E foi por isso que a gente criou a PKF, para começar a instruir um pouco melhor, através de cursos, esses profissionais de como se tornar preparadores físicos voltados para essas modalidades. Mas me conta o que é a PKF? Fala, tenista! Muito bem-vindo a mais um episódio desse programa que é feito para você, que como nós, somos amantes dos esportes com raquetes. E hoje nós temos um tema aqui que é muito especial, que eu adoro, tenho certeza que o meu companheiro André Lage também adora. Eu sou Sérgio Rosa, fisioterapeuta, especialista em esportes, amante do tênis, e hoje estou aqui com o André. E aí, Sérgio? Bem-vindo aí, André. Bom, mais um aí pra gente, né? E esse programa de hoje, hein, cara? Cara, esse programa é muito para quem gosta de movimento, né? Para quem gosta de ciência. E a gente sabe que um dos nossos lemas aqui, né, é trazer a ciência para dentro das quadras, né? Com certeza. Isso que faz o nosso programa, ele realmente estar tendo essa repercussão que poderia até outros esportes começarem a ter. Exato. E aí, hoje a gente junta nessa mesa, um fisioterapeuta do esporte, um médico do esporte, e um preparador físico de tenista, educador físico também, um cara que, dos que eu já tive contato, é o papa da biomecânica do tênis. A gente está aqui com Patrick Falcão. Bem-vindo, Patrick. Obrigado. Prazer, Patrick. Prazer. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga fazer um trabalho legal aqui. Vamos fazer, cara. Tenho certeza disso. Agradeço aí pela sua vinda e vamos te colocar aí algumas situações aí de desafio, mas eu tenho certeza que a gente vai provocar um bom resultado aí pro nosso ouvinte. Bora lá? Sérgio, vamos fazer aquele sorteio básico? Vamos ver quem começa esse jogo? Vamos lá? Cara ou coroa? Cara. Ah, você ganhou dessa vez? Pô. Beleza. Bora lá. Vamos lá. Patrick, eu queria... Primeiro, a gente sabe que o preparador físico, ele é muito assim ainda vinculado a questões muito de, composição corporal, né, de você ir para musculação. A gente não sente ainda o preparador físico tanto assim divulgado nos esportes. E aí, de repente, o Patrick, ele entra numa área que aqui no Brasil a gente ainda não tem ela como uma forma muito relacionada à prevenção de saúde. E quando a gente fala de biomecânica, ainda a gente começa a pensar em automóvel, biomecânica de engenharia. A gente nem pensa na saúde, o quanto que o nosso corpo ele precisa da biomecânica. Eu queria saber como que o Patrick, pequenininho, entrou nesse mundo de biomecânica. Conta a sua história. Bom, primeiramente, acho que eu sempre fui apaixonado por esportes de raquetes, né, em geral. Eu tive o primeiro contato ali na fase da adolescência, onde eu tive a oportunidade de ver o esporte diretamente na televisão, né. E eu lembro que na época o Guga, ele era muito famoso, tudo era Guga, e aí foi o primeiro contato que eu tive no esporte, vendo comerciais, vendo coisas que já me chamavam um pouco a atenção, isso bem, como você disse, bem pequenininho, né? E aí, quando eu estava na faculdade de Educação Física, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o tênis e tive a oportunidade de até mesmo de praticar ele, e aí foi aonde começou a brilhar um pouco mais os olhos, né? Foi onde eu comecei a observar e ver mesmo que realmente aquilo era um esporte que eu gostava, era um esporte que eu já tinha vontade de entender como é que funcionava. E aí foi o que abriu, acho que foi um divisor de águas aí para ter uma introdução, vamos pensar assim, no esporte, né? Então, o primeiro contato direto foi na faculdade de Educação Física. Legal, isso que o André falou para você, assim, me chamou bastante atenção, né? Porque
às vezes a gente não para pensar nisso. Eu também trabalho com muitos personagens, educadores físicos, né? E realmente, André, essa observação é importante, né? Do tipo, quando a gente pensa num personal, num preparador, você está pensando em composição corporal, emagrecimento, né? E aqui nós vamos falar de performance. Sim. Cara, e como é que é a performance para você? Acho que o primeiro ponto, para ficar bem mais claro, até para a galera que está em casa, é entender o que é um preparador físico, o que é um personal, o que é um professor de sala. Boa. A gente brinca muito disso porque lá fora o conceito é muito bem aplicado. Então você tem o coach e você tem o personal. Boa. Então são duas coisas totalmente diferentes. Então o cara que é coach, ele sempre já está associado à alta performance. Boa. Já o personal, ele já está mais associado em trabalhos estéticos, trabalhos de composição corporal, como vocês dizem, né? E, em geral, é muito discorrido isso lá fora. Aqui no Brasil, por mais que a preparação física ela é nova, né, no mercado, a gente pode... Nova que eu quero dizer assim, ela sempre aconteceu, mas ainda vem engatinhando em processos, principalmente no tênis. Sim. Se a gente for parar para pensar há 5, 10 anos atrás, não se falava em preparação física no tênis. Sim. Hoje a gente já sabe a importância disso pensando em prevenção de lesão, pensando em aspectos biomecânicos, o como isso pode transferir isso diretamente para o esporte, né? Eu acho que o primeiro ponto para a galera que está em casa é entender a diferença disso no Brasil. Hoje, basicamente, o preparador físico é o cara que está totalmente associado com a parte esportiva. Então, é muito mais fácil a gente associar um preparador físico com esportes, que é basicamente o que acontece nos Estados Unidos associado com o coach. Diferente, por exemplo, do personal de academia, diferente do personal do preparador, do professor de academia, que está ali com um foco mais estético, um foco mais em hipertrofia, né? E tem uma coisa que discorre bem, que você falou o que é performance, né? Da mesma forma que a gente separa esses dois ambientes, a gente também separa o que é performance e o que é musculação, por exemplo, qualidade de vida e saúde, né? Então, acho que uma coisa que definiria bem essas características é que na alta performance, além da prevenção de lesão, a gente vai trabalhar com excelência. Então, a gente vai buscar trabalhos onde a gente consiga direcionar excelência dentro do esporte, na alta performance, né? Nesse processo. Quando a gente fala do personal, ainda no Brasil, se você pegar até a pessoa que faz preparação física hoje, e você perguntar para ela, ela também talvez ela teria facilidade de falar do preparador físico, mas ela não sabe ficar jogando se é personal. Eu já fiz esse teste, eu juro que eu já fiz esse teste. Legal. Já peguei atletas que trabalham comigo e falaram assim, cara, fala para mim a diferença entre preparador físico e personal. Aí o cara, eu já perguntei, você consegue? É difícil. Você sabe que a pessoa conseguiria, Sim. mas no final a pessoa sabe a diferença, só que ainda não é uma coisa muito discorrida no Brasil, né? Justamente por conta disso. Eu acho que a educação física, você já sai com uma formação voltado para essa área do personal, e aí quando você vai virar um preparador físico, aí você já tem que estudar outros aspectos, você já tem que buscar outras categorias um pouco mais, não avançadas, mas um pouco mais direcionadas para o esporte, para a biomecânica, já tem que ter um entendimento um pouquinho mais voltado para a biomecânica, para a fisiologia. Então são aspectos que até, como que eu posso falar? Eles até cobram um pouquinho mais dessa relação do intelecto. E são linhas diferentes, né? Porque é igual, por exemplo, na medicina, na fisioterapia, tem um fisioterapeuta que ele é da parte respiratória, né? Tem um fisioterapeuta do osteomuscular. E dentro do osteomuscular tem mais tantas divisões. E foi bem, acho que prudente tudo isso que você falou, porque a gente não sabe a aplicabilidade dessas diferenças quando a gente está falando da educação física em si como ciência geral. Isso que você falou é legal, né? Porque a galera acha que dentro da educação física não tem especialidade. Não tem. E aí a gente brinca que a gente fala assim... o cara que... Quer dizer, então, o cara que tá lá dando aula de educação física na escola é o mesmo cara que dá aula na academia. Exato. E de noite ele trabalha com atleta. Exatamente. Então... E você sabe, cara, que assim, pra fazer uma contratação é difícil. Na verdade, a gente treina. Porque é difícil você encontrar esse profissional. E esse profissional que você tá falando que trabalha com performance, ele é um cara muito bem requisitado no mercado. Sim. É um cara fora da casinha, sem dúvida. Então, assim, é difícil encontrar. Ou você vai formar... Cara, ou vai ficar sem. Então... você sabe que foi identificando essa dificuldade que a gente criou a PKF. Justamente por conta disso.
porque a gente vê que a galera hoje tem... a internet ela é muito boa para alguns meios de comunicação, de informação, mas a gente vê o quão ela também tem um poder gigantesco de deixar as pessoas atrasadas, né? Pela não falta de informação, mas a informação errada, exatamente. Focada, né? Então, a gente via isso. Eu trabalho no processo de recrutamento e seleção também, de profissionais. E eu tinha dificuldade de contratar uma pessoa que tinha uma visão voltada para a preparação física. Se você pegar hoje na educação física, é muito difícil você pegar um recém-formado que já vem com essa característica pensando na preparação física. Possivelmente o cara foi buscar uma especialização fora, foi fazer uma outra certificação internacional, alguma coisa que estava muito mais relacionada com aquele mercado, mas é muito difícil. Então a gente vê também que tem uma certa dificuldade do profissional que sai da faculdade, ele já ir para esse direcionamento de um preparador físico. E foi por isso que a gente criou a PKF, para começar a instruir um pouco melhor, através de cursos, esses profissionais de como se tornar preparadores físicos voltados para essas modalidades. Mas me conta o que é a PKF. PKF, na verdade, é uma metodologia, né, que veio dos Estados Unidos. Ela foi uma especialização que eu fiz da OTA University lá da Flórida. E lá eles faziam uma base de preparação física voltada para atletas da NFL. Legal. E aí o que acontece? Por que dentro da NFL? Porque se você for parar para pensar, hoje o futebol americano ele é um dos esportes mais complexos pensando em movimento, né? Você consegue associar os movimentos para diversos esportes. Porque dentro da mesma modalidade, você tem várias posições. Né? Então, você tem um receiver, você tem um quarterback, você tem posicionamentos diferentes com demandas de preparação físicas diferentes. Então, isso é legal porque quando você aprende um esporte ou aprende uma demanda de uma forma mais complexa, você consegue direcionar isso de uma forma melhor para outros esportes. Então, vendo isso, a gente começou a entender a necessidade, né, da preparação física aqui. A gente trouxe isso para o Brasil, né? Trouxe tanto que, se vocês pesquisarem hoje, pelo menos atualmente, eu sou o único da América Latina que acabou de ganhar reconhecimento pela OTA University como Coaching Performance da base da NFL, justamente por conta disso. Demais. Então, olha só o nível de dificuldade que a gente encontra. Não é uma coisa que realmente é uma coisa visível. Eu acho que isso é um grande problema que aos poucos a gente vai conseguindo sanear. Então, a gente trouxe toda essa base de preparação física para o Brasil e diversificou isso para o esporte, especificamente para o tênis. Legal. E aí é onde a gente dá cursos e ensina a galera como se tornar um preparador físico, usando a base e a metodologia da NFL aplicada em esportes. Tá, legal. Então me conta uma coisa, que agora eu fiquei intrigado com tudo isso que você falou, né? Aliás, ainda bem que a gente não sabia disso, senão no passe dele ia aumentar aqui. O cachê, né? Ia aumentar o cachê. O Patrick, por exemplo, você falou de toda essa experiência da NFL e aí você falou, poxa, eu vim aqui para fazer no tênis. Cara, como que é trazer, tipo, essa ciência com um estilo de jogo que é esporte coletivo, heterogêneo, né? O cara que defende é um cara que pesa 130 quilos e tem um receiver que o cara corre quase a velocidade de um corredor de 100 metros. E aí você traz pro tênis, que tem aquela questão da agilidade, da potência, da precisão. Difícil isso aí, hein? Na verdade, a ideia principal é igual a gente brinca, né? Quando vamos pensar qualquer prova que você vai fazer na vida, vamos supor que você tenha matérias específicas, você vai fazer uma prova, qualquer prova que você tenha especificamente. Você não vai estudar aquilo que você domina bem, porque você já domina. É mais fácil de você passar na prova. Você vai estudar aquilo que você não domina. Sim. Que aí você consegue ter quase 100% de aproveitamento daquela demanda. Então, o futebol americano, ele é basicamente isso. Ele é um esporte com uma alta demanda, com uma variabilidade imensa de movimentos, onde a gente consegue especificar isso. Então, quando você traz para o tênis, quando você traz para esportes com mudança de direção, por exemplo, fica muito mais fácil, porque você já entendeu um contexto muito mais complexo. Por exemplo, o tênis ele tem um trabalho inicial com mudança de direção. Só que ele vai envolver uma fase coordenativa antes desse processo. Se você pegar hoje grandes estudos que falam da relação da mudança de direção, você vai ver a importância de trabalhar desaceleração, você vai ver a importância de trabalhar rigidez de tendão.
justamente já pensando em aspectos de prevenção de lesão. Boa. Quando você vai construindo essa base, você traz isso e faz o seu atleta entender o tipo de movimentação que ele precisa ter dentro de uma quadra, você começa a ver as coisas acontecerem. Você começa a ver seu atleta se movimentar um pouco melhor, você começa a ver seu atleta desempenhar um pouco melhor, ele para de chegar na bola atrasado, ele começa a entregar, ter um nível de entrega melhor, já não chega de qualquer jeito, já chega um pouco mais preparado, com um timing adequado. Então, quando você consegue trazer esses aspectos para o tênis ou para outros esportes em geral, você consegue fazer com que o seu atleta desempenhe melhor. Eu tive a oportunidade de participar de uma certificação internacional chamada Frans Bosch System, que é uma metodologia holandesa, e tem um preparador físico, Tum, que ele era preparador físico da galera dos Jogos Olímpicos, né? Pô, demais. Tá. E aí ele trouxe eu tive a oportunidade de aprender muito essa relação do que é ser um preparador físico, associar demandas e trazer para o esporte. Ele especificamente ele trabalhava com a galera do arco e flecha, né? E aí ele falou assim que a primeira vez que ele chegou lá, ele viu a galera treinando 4 horas numa sala atirando flash. Ele falou, cara, isso é loucura. Doideira. Eu vou entrar em detalhes, mas o antigo treinador né, achava que isso é interessante por conta da precisão do movimento, para você refinar o movimento. Ter repetição. A repetição, né? Exatamente, que faz sentido se você for parar para pensar, mas ainda vai um pouco contra alguns aspectos de tarefa, de demanda e de ambiente. Então, o que acontece? Ele falou, a primeira coisa que eu fiz lá foi tirar a galera da sala. Ele pegou a galera, levou para uma montanha, fez um alvo a 100 metros da onde a pessoa estava, um lugar que ventava bastante, tinha muita oscilação de ambiente, e aí ele falava, agora eu quero que você acerte o mesmo alvo. Por quê? Ele criava situações estressantes, onde o corpo ele ia criando adaptações que na hora que ele colocava aquele cara no ambiente que estava confortável, controlado, cara, tranquilo. Entende? Perfeito. Então, quando você traz, por exemplo, esportes que você traz uma característica coletiva e você traz isso para o individualismo, você pode também criar estratégias de criar caos para que o corpo aprenda a se movimentar, a ter estratégias de demanda, e aí você consegue trazer isso especificamente para o esporte. É bem interessante. Mais variáveis, né? Exatamente. Acho que é o principal papel do preparador físico. Exato, é dar o estímulo que vai ter essa resposta diferenciada do atleta, né? Exatamente. Agora, você colocou um ponto que eu acho bem interessante a gente colocar, André, que é assim, nossa observação, né? Se a gente for observar nos últimos 20 anos, a maioria dos esportes, e aí eu incluo até os esportes coletivos, como o futebol, se evoluiu muito a parte tática e a parte física, né? O tênis é um deles, né? Você acha que essa mudança cultural realmente de ter o preparador físico, de ter o fisioterapeuta, de ter uma equipe interdisciplinar, faz essa diferença junto com essa performance dos atletas? Sim, eu acho que hoje o cuidado 360, vamos pensar assim, do atleta, ele é extremamente importante, né? Eu vejo o atleta como um piloto de Fórmula 1. Ele pode ser o melhor piloto do mundo, mas se a equipe tiver falha, vai transferir diretamente na corrente, na corrida. Então, eu vejo o atleta de tênis exatamente. É claro que ele não tem aqueles pontos que ficam, você tá cansado, tá desidratado aqui, não tem. Mas por que eu falo isso? Porque assim, eu acho muito importante. Eu trabalho numa clínica de medicina do esporte chamada Care Club. E lá a gente faz justamente esse cuidado 360 porque a gente sabe a diferença que dá na vida do atleta. Então a gente tem um médico do esporte ali, que ele acaba sendo centralizador, ele acaba sendo o gestor da saúde desse atleta, e ele vai direcionando. Então ele vai falando, cara, pedir alguns marcadores biológicos, vi que você está desidratado, está com falta de ferro no corpo, né, tá com alguma falta de vitamina D. Então são aspectos que parece que é besteira, mas interfere diretamente no desempenho do atleta. Sim. Né? Quando a gente está falando em ciência mesmo, quando a gente traz uma coisa embasada em ciência, a gente vê que faz total diferença. Com certeza. E aí você tem as características do treinador que entra no processo onde ele faz todo o controle e a gestão dos treinos, controle de volume de carga interna e externa, então como que esse atleta está dormindo, a alimentação, os processos inflamatórios, então controle de carga agudo-crônica desse atleta, pensando na prevenção de lesão. Só que o atleta, se a gente for parar para pensar até no pró,
o volume de jogo é altíssimo. Muito. Altíssimo. O cara joga, aí o cara descansa, toma um café, almoça, volta, joga de novo. Treina antes, Às né? vezes treina, entende? Então é um volume altíssimo. Aí é onde você tem toda a característica da necessidade e a importância de um trabalho muito bem feito de recover. Sim. Que aí tem um fisioterapeuta que entra todo no processo de recover, faz toda uma estrutura que acaba sendo preventivo de lesão. Então percebe, são 3 coisas que são separadas, mas quando a gente norteia e une isso, fora as outras áreas, né? Sim. Fora as outras áreas, a gente já consegue dar uma entrega melhor para esse atleta, né? A gente consegue performar melhor esse atleta e até o nível de desempenho, pensando na parte esportiva, pensando na parte social, cognitiva e etc., acaba sendo um pouquinho melhor, né? Legal, show de Eu bola. concordo plenamente. Acho que até assim, a parte né, pegando as nossas 3 especialidades, né? Acho que a físio entra muito com essa parte de reabilitar, de recuperar, de descansar. Aí vem o preparador, que vem para a parte de construir, né? Poxa, de fazer ele adaptar fisiologicamente, avançar nas questões que ele precisa para ganho de performance. E aí vem essa parte do gestor, né? Que tá representado pela figura do médico, onde ele vai pegar as informações de todas as especialidades e ele vai fazer isso, colocar num caminho, num progresso com segurança, né? Então ele pega todas essas informações, coloca ali no bolo paciente, transmite para ele e fala, ó, esse é o caminho para você atingir a sua medalha de ouro, o seu pódio. Então, cara, esse organograma, Patrick, ele é perfeito. O único problema é que a gente fica muito pensando no pro, né? No atleta. Só que hoje o amador, o cara treina todo dia. Às vezes 2 sessões por dia, trabalha, Eu acho que esse tem cara, filho. eu acho que ele é o cara que acaba necessitando até às vezes mais desse cuidado 360 Com certeza. do que o pro. Porque, por exemplo, o que eu vejo, eu trabalho com os 2 extremos. Então eu trabalho com pro, eu trabalho com categoria A, B, C, né? A gente vai direcionando esses processos. E aí a gente vê que no amadorismo acontecem uns erros do básico. Sim. A base. O cara chega lá na sessão de treino, pô, treinador, cara, hoje eu joguei de manhã, arrebentei, pô, foi muito legal o jogo e tal. Cara, o cara jogou de manhã, aí ele treina de tarde. Almoçou? Puta, não deu tempo porque eu tava aqui. Cara, você pelo menos bebeu água, o mínimo. Enquanto eu tava lá, eu bebi uma garrafinha de 500 ml. Sabe, vira aquela loucura que acaba sendo um processo sem gestão nenhuma. Então acho que o amadorismo não, mas o atleta amador, eu acho que no fundo ele acaba até precisando de alguém que norteie ele, né? Essa questão que a gente estava falando dos profissionais, assim, cuidado 360, né? Em cima do aluno, do atleta, enfim. Quando você pega, por exemplo, essa característica nutricional, muitas das vezes tô falando agora no amadorismo, principalmente o que eu vivencio no dia a dia, cara, ela tá 80% presente no processo. 80%. Por que 80%? Por que você não fala do sono, que é importante para a recuperação? Por que você não fala... Porque na grande maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Elas vão treinar, aí elas utilizam o esporte como estratégia para emagrecimento, para tudo, mas não lembrou da performance. E aí ela esqueceu de comer, come de qualquer jeito, não tem um aporte proteico interessante, não tem um aporte de carboidratos, ou vamos pensar assim, uma parte alimentar como um pré-treino preparatório para aquilo. Tudo sem planejamento, né? Cara, a pessoa corre risco de hipoglicemia, corre risco de várias coisas dentro da sessão de treino. Então, se não tem um nutricionista também ali no processo, cara, isso aqui acho que é interessante para você. Você é uma pessoa que você trabalha bastante tempo em pé, então você gasta bastante energia, seu metabolismo é assim, assim, assado. Se não tem todas essas figuras desses profissionais centralizadores ali, cara, eu por exemplo, já presenciei pessoas desmaiando na sessão de treinamento por hipoglicemia. Não se alimentou, porque não se alimentou, fez a correria, achou que ia fazer um puta treino e a pessoa deu tela azul. Então essas coisas são complicadas. E detalhe, cara, eu vou até colocar mais uma pimentinha ainda nessa discussão, que são os torneios. Eu faço muito torneio aos finais de semana. Aí esse público que já não se preparou dessa forma, faz o quê? Vai para um torneio jogar 5 jogos no final de semana. É loucura, cara.
É complicado. Aí é nível de fadiga alto, dores, cara, hipoglicemia. Aí chega na hora da competição que o cara quer pensar na alimentação. Nossa, eu não comi, olha, agora eu vou comer tal coisa, eu vou suplementar. Então, assim, é muito realmente relacionado a esse erro da falta da gestão, né, daquilo, né? E eu vou até um pouco mais longe, que a gente já falou aqui, e falar para você também, Patrick. Não só a gestão do dia a dia, mas a gestão da temporada, né? Total. Cara, eu brinco com os meus atletas e assim, quais são as brigas que você quer, cara? O que você vai comprar esse ano? Você quer jogar campeonato todo final de semana, amigo? Tu tem que ter outra preparação. Difícil, né? Nem o profissional faz isso. O cara joga 2 torneios 2 semanas, mas ele descansa 2 semanas depois. Ele se recupera. É verdade. E você quer jogar todo final de semana com essa preparação? A galera deslumbra o profissional, mas não faz ideia do que o profissional faz pra estar lá. Sim. Exato. E aí acha que é só jogar, e não é. É igual você jogar todos os dias, não é garantia nenhuma que você vai se tornar melhor nisso. Eu gosto da frase, quanto mais você quer, mais você precisa. Ah, você quer fazer uma maratona? Você vai precisar de um time para você chegar na reta final. Ah, eu quero participar de campeonato, começar a jogar primeira classe, ITF. Você vai precisar de um time para você manter uma rotina de campeonato. Não tem jeito. Ah, eu quero treinar uma vez por semana tênis e ponto. Tá bom, talvez esse cara não vai precisar de tanto suporte. Uhum. Agora, o cara que vai querer treinar de uma forma com performance, amigo, você tem que ter um time para você. Tem que ter um time gerindo todo esse sistema. Desde o equipamento, a questão de segurança, saúde, tudo isso vai fazer você ter longevidade no esporte. Porque aquele paciente que tem uma lesão, às vezes abandona o que ele ama, o esporte que ele ama, entra num estado de doença por conta disso, por algo que às vezes ele coloca ali entre aspas, custo-benefício. Nossa, mas vou gastar com nutricionista, nossa, mas vou gastar com preparador físico, nossa, vou gastar com isso. Poxa, mas talvez você vai gastar depois lá na frente com remédio, com cirurgia, com um tratamento que vai onerar muito. Então, eu acho que, assim, essa é uma linguagem, e aí o preparador físico entra muito bem nisso, porque, para mim, o preparador físico, ele tem essa função até de saber se aquele atleta, ele, de repente, tá numa sobrecarga a mais. Isso é essencial. Se você não sabe, você tá indo para um lugar sem GPS. Isso que você acabou de falar, eu, por exemplo, não consigo trabalhar sem ter esse termômetro, vamos pensar assim. Exato. Né? Legal. O atleta, quando ele chega na sessão de treino para treinar comigo, qual que é a primeira coisa que a gente faz do dia? Primeira coisa de tudo. Ele responde um questionário ou eu vou coletando informações desse atleta. Como que foi o jogo, como é que foi o sono, como é que foi... Isso tudo enquanto o cara tá fazendo um trabalho de mobilidade ali, um aquecimento dinâmico, né? E eu vou conversando com o cara. Porque eu tenho sessões e momentos da sessão que eu consigo ir já captando o máximo de informação possível, né? Afinal, se você pegar a correria do dia a dia, a gente também não tem 1h30, 2 horas para treinar igual o Pro, que é outra coisa também que acho que difere bastante, né? O amador, ele vai lá, ele faz a base de preparação física, o Pro já vive disso. Acho que são coisas diferentes. Então você vai conversando ali, a gente vai já pegando esses aspectos. Putz, professor, não dormi muito bem, cara, essa noite acordei muito mal, tô com algum problema, tô com dor de cabeça, tô com estresse. Uma coisa que é extremamente essencial na preparação física. Antigamente, se você pegasse até, como eu falei para vocês, é uma coisa que vem engatinhando, mas já vem engatinhando de uma forma um pouco mais avançada, né? Graças aos estudos, aos avanços. Antigamente, vamos pensar assim, os preparadores físicos tratavam o homem e a mulher igual, biologicamente falando. Então, o treino que ele passava pro cara, no específico, ele passava para lá, e ele podia até direcionar algumas coisas específicas do treino. Mas biologicamente não tem como você tratar homem e mulher igual por aspectos biológicos. Sim. A mulher, quando ela tá no processo ali, que ela tá entrando ali na TPM, que tá naquele... Você tem que entender um pouco melhor do ciclo menstrual. Sim. O treino muda também. Total. Não adianta eu pensar em aumentar o perfil inflamatório no treino se o próprio corpo dela tem características inflamatórias. Então, acho que é o principal papel do preparador físico hoje é entender quem ele está atendendo, né? Individualizar, né? Individualizar.
Então, igual você falou, eu não consigo atender sem pegar esses termômetros. Depois disso, a gente vai fazendo avaliações onde eu vou entendendo o perfil de fadiga. Porque eu tenho, periodicamente, semanalmente, todas as avaliações dos atletas. Então, se a gente fez uma avaliação e essa avaliação já me mostrou fadiga comparado à semana passada, eu já sei que a minha condução do treinamento é diferente. Eu tenho que pensar em características que sejam menos inflamatórias e mais recuperativas. Por exemplo, trabalhos onde eu consigo treinar aceleração, onde eu consigo trabalhar mudança de direção, onde eu tenho uma resistência cardiorrespiratória aumentada, mas em compensação eu deixo a musculatura um pouquinho mais quietinha. Um pouco menor. Diferente de alguns momentos que eu vou poder trabalhar sobrecarga com ela, com mais tranquilidade, porque aí ela já saiu um pouco daquele período do ciclo menstrual, já está um pouquinho mais efetiva pensando nessa fase de progressão da inflamação, e aí eu consigo trabalhar até com um pouco mais de tranquilidade. Sim. Então, são aspectos que parece que é besteira, faz diferença, mas isso influencia diretamente na fadiga do atleta. Sim. Agora, você imagina igual você falou em relação a ter o controle enquanto o atleta está jogando. Aí o cara tem um campeonato, ou a mulher tem um campeonato, você está aumentando esse perfil inflamatório, não tem controle de carga interna e externa, não tem estruturação, o cara chega no campeonato, basicamente, ele fica mais suscetível à lesão, porque o perfil inflamatório está alto, o desempenho, a performance esportiva desse cara, esquece. Ele não vai dar o total, mesmo que ele quisesse, ele não consegue. Né? A gente corre risco de overtrain, a gente corre risco de coisas na base fisiológica relacionada que vai cair o desempenho desse atleta diretamente. Então, eu vejo que o papel do preparador físico é uma responsabilidade também muito grande que você tem com o atleta. Os meus pacientes, por exemplo, que estão com lesão, normalmente eu vejo eles quase toda semana, né? Mas, por exemplo, um atleta que às vezes eu sei que já está numa fase bem controlada do quadro inflamatório da dor, às vezes eles estão vendo mais vocês e eu não sei o que está acontecendo com ele. Cara, isso é muito louco. Todos os médicos falam isso, né? Não, mas é verdade. É incrível, né? Vocês não combinam e é verdade. Ele fala, ele vê mais vocês todo. E aí, assim... Rola um ciúminho nesse brincadeira. Na verdade, não rola, mas assim, na verdade, vocês, como o Patrick estava falando do termômetro, assim, você na hora saber, e por exemplo, ele vai ter um campeonato no fim de semana, peraí, vou falar com o André, o cara tá sem condições de jogar torneio, suspende ele, corta ele, não dá pra ele continuar, porque às vezes é aquilo, eu vi ele no momento que ele tava bem, tava legal, o cara voltou a treinar forte, performance, eu vou ver ele daqui 3 semanas. Nessas 3 semanas, muita coisa às vezes aconteceu, até de fatores pessoais, sociais, que também interferiu na parte mental, e às vezes vocês pegam isso e falam, cara, não dá, ele tá voltando a quebrar. Eu vou ter que segurar mais tempo ele, ou vamos ter que conversar de uma forma diferente. Talvez entrar com um psicólogo, um nutricionista, equilibrar um pouco mais a parte de dieta dele. Então, eu falo isso sempre sério. Se achou uma coisa errada aí, me avisa, deixa meu paciente. E isso que você falou é legal, porque os profissionais têm que estar se falando o tempo inteiro. Porque o cuidado interdisciplinar e 360 em cima do paciente, eu vou falar paciente, aluno, atleta, porque fica à vontade. Todos os públicos. A gente vai entender. Mas... Se falar tenista também vamos entender. Eu vejo que isso só acontece quando os profissionais se falam. Né? Não adianta, ele fez lá um processo da físio, aí você achou que seria interessante dar uma sobrecarga para aquela musculatura pensando numa ação estabilizadora e tal, beleza. A gente sabe que a musculatura tem um processo de recuperação. Aí eu venho e dou uma pancada em cima. Aí ela vai lá no treino de tênis e dá uma pancada. Aí ela chega no teu consultório, ela não faz ideia do que está acontecendo com ela. Né? Por que ela está entrando em situações de desgaste, por que ela está entrando num processo inflamatório alto, né? Então, acho que isso que você falou é o que faz o processo acontecer. É fundamental. É fundamental os profissionais se falarem. É muito louco que a gente brinca que, assim, acho que certeza que se você pegar meu WhatsApp ou eu pegar seu WhatsApp, a gente vai ter 300 grupos com médico, físio, treinador, não sei o quê. Totalmente. Mas isso acaba funcionando quando a gente fala nesse cuidado 360 com o tenista. Legal. Boa, vamos pro segundo set? Caramba! Roda o segundo set aí. E posso abrir o segundo set? Eu vou emendar um pouquinho ainda, porque tem uma pergunta, cara, que eu não posso deixar de fazer pra você. Solta ela.
A gente comenta muito aqui no programa sobre, e aí vem muito da minha observação também, sobre o trabalho de musculação para o tenista e o trabalho de preparação mais funcional, né? E o que eu observo nos atletas que eu atendo e também nos torneios. A galera, tem gente que faz musculação 5 vezes na semana e acha que isso é o suficiente. E eu queria a sua opinião e o que você tem para falar para essa galera aí, Patrick? Acho que é uma pergunta muito boa, inclusive, porque a gente vê um padrão, um repertório gigantesco. A galera vai para as academias gerais assim e acha que tá salvo, né? Tô fazendo aqui a musculação. Exato. Tô fazendo meu preventivo. Né? Exato. Uma coisa que você falou bem no início, que eu acho que é interessante, é a pessoa entender qual que é as batalhas que ela quer vencer, né? Então, esse direcionamento, o que a pessoa quer para ela? Ela quer manter longevidade no esporte? Isso é um assunto. Ela quer performar naquele esporte? Isso é outro assunto. Uhum. Ela quer ter um meio termo onde ela acaba tendo um pouco de longevidade no esporte, busca qualidade de vida e saúde, busca aspectos sociais. O tênis a gente sabe que entrega uma coisa bem legal nessa característica, mas ela quer ter um trabalho ali de formiguinha em formiguinha, de repente namorar uma categoria B, depois da categoria B já começar a pensar no futuro em progressões da categoria A. Então são coisas diferentes quando a gente fala de performance e qualidade de vida. Da mesma forma que você jogar todos os dias não te faz melhor naquilo, porque você tem que entender todo um processo, né? Hoje tem tenistas que jogam todos os dias, de segunda a sexta, fim de semana o cara marca uma social, faz isso e aquilo, e não mudou de categoria até hoje. Acho que vocês têm exemplos aí claros, né? Tô lembrando de alguns aqui. Né? Porque justamente não é isso que vai fazer a diferença. A pessoa precisa escolher as batalhas que ela quer. Sim. E esse mesmo público tem dificuldade de entender que o fato de eu fazer um trabalho de musculação voltado para uma parte mais estética, uma saúde, às vezes ele também não está associado em alta performance no esporte. Por quê? Quando a gente está falando de esporte, quando a gente está falando de alta performance, por isso que eu separei lá no início, né? Quem quer musculação, quem quer alta performance. Hoje em dia, isso vinha até de alguns esportes atrás, como corrida de rua, essas coisas. Perfeito. Que a galera falava assim, eu faço musculação 2, 3 vezes por semana e tô bem, tô tranquilo, e você viu uma incidência de lesão alta porque a gente sabe que não é isso que transfere diretamente para o esporte. Sim. Quando a gente pega em aspectos de fortalecimento, em aspectos de trabalho de preparação, isso tem transferência direto para o esporte. Tanto que tem pessoas que continuam treinando na academia e ela treina comigo para fazer trabalhos específicos de mudança de direção, de aceleração, porque o trabalho de preparação física, ele vai ser focado em tendão, vai ser focado em articulação, vai ser focado em grupos musculares transferindo potência para os golpes. Que é o que você usa no esporte, né? Exatamente. E percebe como naturalmente fica até mais claro de você entender o que é um trabalho de preparação física que transfere para o esporte, né? Diferente da musculação, que utiliza outro tipo de fibra, que é mais voltado para fibras resistentes, né? Então, a ideia é o aumento de massa muscular voltado para a hipertrofia, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, não adianta eu ser um cara musculoso se eu não consigo transferir isso diretamente para o golpe. Sim. No tênis, a gente tem grandes exemplos disso, né? E se você pegar hoje um tenista que foi campeão mundial, que foi campeão do ITF, do ATP, o processo dele, no início da carreira, foi evoluindo da mesma forma que a progressão em relação à composição corporal desse atleta também foi evoluindo. O atleta ele vai envelhecendo um pouco mais, ele vai entrando em alguns aspectos que ele precisa ter um fortalecimento muscular para prevenção de lesão. Você pega, por exemplo, o Djokovic, por exemplo, no início da carreira, ele era isso aqui, cara. O Alcaraz também. O Alcaraz, exatamente. Então, quando você pega o Djokovic hoje com 35 anos, que ele 37, tá, né? se não me engano. 37, você já vê que ele consegue se manter no esporte. Primeiro que o cara é, né, fora da casinha. E segundo que o trabalho de força muscular, de flexibilidade, o trabalho preparatório física, dele é uma coisa de outro mundo. Então, por isso que eu falo que essa é a diferença. Ele tem massa muscular? Tem. Mas não tanto quanto um bodybuilder. Sim, por quê? Exato. Porque talvez isso atrapalharia a resistência ou a transferência para os movimentos, né? Não é errado você fazer musculação, você ganhar um pouco de massa muscular e você jogar tênis. Na verdade é muito bom, porque você está focando em duas coisas diferentes. Só que quando você quer transferir isso pro tênis,
você precisa fazer um trabalho voltado para essa parte específica. Perfeito. Entende? São fibras diferentes, ativações diferentes. Na musculação, você trabalha a fibra de contração lenta. Na preparação física, a gente também trabalha, mas já pensando em fibra de contração rápida, potência, transferência do golpe, a fase biomecânica dos movimentos voltada para as articulações. O movimento multiarticular, né? Multiarticular. Por isso que agora fica mais fácil associar quando a gente falou lá no início. Você pega o futebol americano, por exemplo, você tem um cara de 120 quilos que defende a bola, porque tem uma posição, mas será que se eu colocar esse cara de 120 quilos para fazer o trabalho do receiver, ele vai conseguir? Não. Percebe como são coisas diferentes? Total. Eu ia falar sobre isso também, a variabilidade que você tem da função, né? Então, assim, não é só ganhar massa muscular, ou mesmo que você vá e faça um movimento específico. Tem que trabalhar também a questão funcional do esporte, né? Que muitas das vezes é o que mais lesiona. Porque uma coisa é você fazer um movimento, outra coisa é você fazer força para gerar aquele mesmo movimento, né? Você pega profissionais, independente do esporte, se você pegar um profissional, é visível o como esse cara consegue manter um trabalho de transferência, e quando você pega o amador, o nível de força que ele faz para chegar no mesmo movimento. Até para segurar a raquete. A gente fala bastante disso. Né? Sou eu fazendo aquela cara de força, parece que tô levantando um supino de 80 quilos, aí você vai ver o Federer batendo a velocidade da bola dele e não sai no aquela coisa suor, fluida, né? Fluida. Bom, já que a gente citou até, né, o gênio da biomecânica, né, que você vê o cara batendo a bola, é uma coisa assim perfeita, né? Patrick, como que é a biomecânica do tenista, né? O que um tenista, por exemplo, que ele tá agora ouvindo a gente e que, despertou essa questão da preparação física, o que ele precisa buscar em relação a questões de cadeia cinética, questão de grupos musculares corretos para trabalhar, o movimento, como que você faz esse trabalho com o tenista? Eu acho que a primeira parte de tudo é a gente sempre identificar quem que é o tenista, né? Então, assim, não só pensando em categoria, mas pensando no nível de preparação física, né? Se é um tenista que já veio de um preparador físico, possivelmente ele já tem algumas questões bem elaboradas ali que a gente consegue também dar continuidade. Mas o primeiro passo é tentar entender, a gente faz uma bateria de testes nesses caras, que é para entender mobilidade articular, que acho que é o principal aspecto pensando em função articular, né? Quando a gente pega, igual uma engrenagem, né? Essa engrenagem ela é rígida, ela vai trazer grandes problemas pensando nessa fase mecânica, né? Então a articulação, a gente sabe que quanto mais móvel essa articulação quanto mais amplitude de movimento essa articulação consegue trabalhar, tendenciosamente a gente pode ter menos risco de lesão. Isso significa que a gente não corre risco, até porque todos os esportes você corre, mas a relação com o risco de lesão acaba sendo diminuído. Sim. Então, o primeiro aspecto que eu acho que a pessoa tem que tentar entender hoje, eu tenho mobilidade articular o suficiente para o golpe, ou eu ainda estou com aquela coisa rígida, aquela coisa travada, sabe? Aquele negócio que eu não estou conseguindo aplicar, eu estou jogando, mas eu estou fazendo aquela força, né? Você falou de um aspecto bem interessante que é a fase biomecânica do tênis, voltado para essas estruturações. A gente tem a movimentação, a gente brinca aqui no forehand lá, o símbolo da Nike, né? Sim. Você tem um aspecto que ele entra mecânico, chega uma hora que ele já entra no fator de inércia. Sim. Então, tem pessoas que na iniciação você já vê a pessoa fazendo força no início do movimento. Então é onde a gente volta e fala, opa, peraí, já tem um aspecto mecânico, que geralmente acontece no início, no amadorismo, né? E aí acho que o mais importante para a pessoa iniciar, para quem está em casa entender qual que é o aspecto que a gente consegue ter uma base inicial, é entender sobre essa característica de ter mobilidade articular, né? Para você conseguir desempenhar um bom papel sem esforçar tanto a articulação para um determinado movimento, né? Legal, cara. E assim, até para as pessoas que estão em casa entenderem um pouquinho melhor, né? Porque a gente fala o nome biomecânica, é um nome mais técnico, né? Que pra gente é muito comum, mas pro iniciante, pro praticante que é mais novo no tênis, não vai entender muito bem. Eu queria entender de você, para você, o que é biomecânica? Perfeito. A gente tem uma ação, na verdade a bio, quando a gente está na faculdade, a gente estuda um pouco daquela característica biofísica, né? Então, a biomecânica ela também envolve aspectos que são físicos, então você vai ter cálculos voltados para
densidade, massa, você vai ter aspectos voltados para aceleração. A gente pega contextos da parte mecânica e associa isso a uma parte fisiológica. Então a gente tem lá, imagine o seguinte, o mecânico, quando ele vai entender sobre o motor, ele tem toda aquela característica estrutural do motor, né? E aí ele já sabe as engrenagens, as peças. Então, biomecânica nada mais é que a área que estuda esses processos do corpo humano. Ela estuda essa característica voltada para a biofísica, voltada para aspectos do movimento do corpo humano, né? Então, basicamente, separando isso, a gente tem a estrutura mecânica e a estrutura do corpo humano. Quando a gente pega um especialista em biomecânica, o que ele vai avaliar? Especificamente os movimentos. Então, a gente tem um time de fisioterapia lá na Care Club, que eles são especialistas em biomecânica do movimento, e eles trabalham diretamente com a fase de reeducação funcional. Olha que legal. Justamente por isso. Ele vai avaliar o movimento, vai entender como é que funciona e vai tentar trazer os aspectos mais próximos ali para o movimento. Isso está dentro do esporte, né? Isso está dentro do esporte. Você falou, por exemplo, do forehand, né? Ele vai bater o forehand. Esse movimento que ele está fazendo, ele está dentro do que a gente entende da cinemática do forehand no tênis? Não, realmente, está fazendo muita força, ele está fazendo uma altura diferente, está abrindo muito o braço. Claro que o ser humano, ele é um corpo magnífico ao ponto que cada um tem sua particularidade, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o forehand do Federer, do Zverev, são dois forehands totalmente diferentes e não dá pra gente julgar qual que tá certo, qual que tá errado. Mas eu acho que é o que você falou, assim, de harmonia, né? Poxa, qual que é o objetivo do forehand? Você acelerar e gerar a bola passando para o adversário. O que custa esse movimento? Quanto que você gasta de energia para fazer isso? E qual que é o risco desse movimento para o seu corpo? Então, na hora que você atinge objetivo, a função e riscos, eu acho que aí você entende o que é trazer essa biomecânica de uma forma mais harmônica. Cara, eu sou apaixonado por biomecânica e eu queria saber, assim, Patrick, o movimento do tenista, né? Assim, com essa característica de cada um tem um tipo de movimento. A gente fala muito de membro superior, né? Mas a gente sabe que a chave tá ali embaixo, né? Nas pernas. Sim, né? Sim. Na verdade, o processo de transferência para o golpe começa lá. O pessoal acha que... Por isso que a gente fala da parte biomecânica de entender o movimento. Né? Ainda um pouco na biomecânica, se você for parar para pensar, é igual você pegar, por exemplo, um carro. Né? Você pega um carro, imagine se o carro tivesse a roda quadrada. A quantidade de perturbações, pensando em suspensão, pensando em danos que você geraria para esse carro. Ele conseguiria chegar no ponto? Conseguiria, mas com muito mais dificuldade. E com gasto talvez todo quebrado. Né? Exatamente. Então, eu acho que é uma característica muito interessante a gente entender essa função da biomecânica, né? Entender justamente esses processos, porque assim, o movimento ele tem um início, ele tem um meio e tem um fim. O nosso corpo ele tem adaptações, variabilidades de criar estrutura para fazer aquele movimento acontecer. Qual que é o problema disso? Às vezes, a forma como esse corpo está fazendo o movimento não é interessante pensando em prevenção de lesão. Então é igual eu acabei de falar do carro, né? Imagine se a roda do carro, o carro ele tem essa aerodinâmica, consegue ter uma aceleração e um padrão de velocidade justamente por conta da fase. Né? Se essa roda fosse quadrada, o impacto seria muito grande, ele chegaria com menos velocidade, se esforçando o dobro. Todo arrebentado. Então, quando a gente traz isso para o corpo humano, a gente traz isso para a característica do tenista. É isso aí. Por isso que eu falei de entender esses movimentos antes. Será que esse tenista ele tá fazendo um forehand ou ele tá se esforçando para fazer um forehand? Boa. Esse tenista ele tá tendo um saque efetivo ou ele tá se esforçando para fazer o saque porque ele acha o saque do Federer mais bonito e quer chegar o mais próximo disso? Então eu acho que são aspectos interessantes da gente começar a entender um pouquinho. Né? Legal, muito bom. E também tem coisas interessantes, assim, né? Quando a gente pensa na característica do tênis, né? Nas lesões.
há um predomínio muito maior das lesões de membro inferior ser mais agudas, né? As traumáticas. E de membro superior ser as lesões mais crônicas, né? Mais de demanda, de aumento de sobrecarga. Como que você trabalha a prevenção? Se você faz algo separado, como é que você trabalha a prevenção do atleta em si? Primeiro passo, acho que é muito importante estar falando o tempo inteiro de cuidar 360, então eu também não trabalho sozinho e não conseguiria atingir o nível de excelência que a gente tem sozinho, né? Então, acho que é o primeiro ponto principal. Eu sempre faço esse trabalho multidisciplinar e aí eu entro em contato com o médico que atendeu o tenista, bato um papo com ele para entender qual que foi as características que o médico detectou ali, né? O mais importante, né? Dentro desse processo, vou bater um papo com o fisioterapeuta que faz o recover dele. Pô, cara, tô sentindo esse cara muito tenso. Esse cara já vem com um trabalho bem complicado, né? Então, acho que faz sentido tirar o pé aqui, colocar o pé ali, né? Então, muitas das vezes o preparador físico também acaba sendo gestor da saúde dele, porque como o próprio André falou, a gente acaba vendo esse cara mais vezes, né? Então, a gente acaba tendo mais contato direto com ele, então faz sentido a gente ligar pro médico, pro físio, pro nutricionista, saber se está todo o processo. Então, o primeiro passo de tudo é entender os profissionais que atenderam a essa demanda. E ver qual que é como que eu posso falar? Não só a opinião deles, mas o que eles consideram interessante para esse processo. Porque ali eu já absorvi o máximo de informação possível, eu já sei quem que é o atleta que eu estou atendendo. Acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto acho que é tentar entender. Esse atleta, ele está com lesão, que vem de uma característica crônica, ele está com dor, ou ele está com alguns movimentos específicos que geram esse desgaste, essa dor, né? Acho que é a gente tentar identificar não só o perfil, mas a causa, característica, né? Da causa. Exatamente. E em segundo ponto, é a gente pensar e começar a observar um pouco mais ele em quadra. Eu sempre falo pros meus atletas o seguinte, cara, eu quero ver você jogando. E é muito louco pro preparador físico, porque você fala pro tenista que você quer ver ele jogando, ele fica todo nervoso. Ele fala, agora ferrou. Agora, uma coisa é você cuidar do cara lá, outra coisa é falar assim, eu quero ver você jogando. Porque quando a gente vê esse atleta jogando, que a gente começa a identificar padrão motor. Se esse cara tá se desgastando bastante para chegar na bolinha, se esse cara tá conseguindo ter um trabalho coordenativo de perna interessante, né? As pessoas que jogam tênis em geral, isso geralmente acontece mais no amadorismo. Elas não fazem ideia a importância do trabalho coordenativo de perna para você ter um bom trabalho de prevenção de lesão do corpo inteiro. Né? O nosso corpo, ele trabalha em cadeia cruzada. É isso aí. E aí você faz todo um processo específico. Pô, mas o meu forehand não encaixa. Pô, mas o meu backhand, eu mando a bolinha lá. Por quê? Será que realmente é o braço? Né? Pode até ser, mas muitas das vezes é a forma como você está chegando na bolinha. Chegando atrasado, o processo de aceleração. É uma lesão que é bem clássica de amadorismo. É aquele estiramento da panturrilha. Exato. Clássica. Por quê? Ele não tem um trabalho coordenativo, o corpo não sabe fazer trabalhos de aceleração e desaceleração. Aí, esse cara está acostumado a jogar na baseline. Quando o cara tem um trabalho frente de rede ali, que o cara vai dar uma acelerada para pegar, pronto. Aí é aquela fisgada, aquela coisa. Então, percebe? São aspectos, por isso que não tem como a gente só tratar ali se a gente não sabe a causa. E se não vê a pessoa na quadra, né? É essencial. Eu tenho até uma crítica, Patrick, que é na questão seguinte, né? Porque assim, a gente hoje está crescendo muito essa parte de avaliação biomecânica com sensores, inteligência artificial, aplicativos, tudo isso, né? Só que aí eu vejo vários vídeos e vejo várias pessoas falando com propriedade sobre isso, só que tá lá a pessoa fazendo o gesto do tênis, sem raquete, ou às vezes com, tipo, um cabo X na mão, sem bola. Sem o trabalho específico. Num espaço, tipo, numa sala igual essa. E aí você fala, não, você não tá avaliando o cara jogando tênis. Total. Você tem que ver o cara batendo a bola. Porque o movimento biomecânico, ele sai do pé e ele vai até a extremidade da raquete. Né? Tanto que a Babolat, por exemplo, ela tem uma raquete que ela tem sensor dentro da raquete. Para ver o movimento da raquete e o contato com a bola.
Pô, aí tudo bem. Agora, você simplesmente filmar o cara num laboratório, sem nada específico do tênis, e o cara fazendo movimento e falar que, não, você não tá ativando o grupo muscular tal e tal. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso realmente. Eu vou até trazer um caso bem específico, que foi o caso de uma tenista que morou na Espanha durante 10 anos. E aí ela jogou 10 anos, conheci ela por lesão, chegou toda quebrada e tal. E aí a gente foi fazendo o processo do tratamento dela, das lesões, foi melhorando, até que a gente reinseriu ela no esporte de novo. E aí eu falei pra ela, beleza, agora você tá sem dor, agora você tá se sentindo um pouco melhor, eu quero entender como que você tá jogando. Então, traz um vídeo pra mim de como você tá jogando. Se você estiver muito corrido, põe um vídeo ou um celular atrás de você. Duas gravações que eu sempre peço pros tenistas. É atrás e de perfil. Boa. Por quê? Eu quero ver você jogando. E assim, zero estresse. Imagine que é uma hora que é aquela hora de prazer do seu dia que você vai extravasar. Joga normal. Como você joga normal. Né? Não precisa ficar... Porque acontece, às vezes a pessoa tá gravando, não, putz, meu treinador tá vendo, eu preciso fazer... Vou fazer... Não, aqui eu vou... Hollywood. Então, eu até brinco e falo assim, se você fosse perfeito, eu não ganhava dinheiro. Porque eu se você aqui, sabe, né? De tudo, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou trabalhar, entende? Então, assim, aí, e eu consegui ver nessa tenista o seguinte, ela era muito previsível. Ela jogava, aqui ó, aquele bate-bola. Falei, não, Mário, tá errado. Por quê? A gente sabe que o tênis é um esporte que quanto mais previsível você não consegue avançar. Sim. A gente tem grandes exemplos claros aí de atletas que são extremamente imprevisíveis, né? Você pega o Alcaraz, por exemplo, quando ele entra em quadra, você não faz ideia do que o cara vai fazer. Tá louco. Né? Exatamente. Então, justamente eu conversando com ela, falei, olha, você ainda está uma atleta muito previsível e você está se desgastando bastante para chegar na bolinha. Quando você está no conforto da baseline, você tem um tempo maior para pegar a bolinha. Joga um frente de rede, uma saída paralela, alguma coisa, parece que já mudava um pouquinho. Sim. Ela chegava, mas às vezes chegava de uma forma que o adversário já sabia o que ela ia fazer. Como que você aprende isso? Olhando. Sim. Não tem como eu entender isso, essas características. Não, você tem que fazer assim o movimento, você tem que fazer assado. Tem uma iniciação que a gente pensa no movimento pensando em prevenção de lesão, sim. Mas eu vou estudar o meu tenista, eu vou estudar o meu atleta olhando, vendo esse cara jogar, vendo as dificuldades dele. Se você pegar o Patrick, por exemplo, ele participa de todos os jogos da Serena. Todos. Ele tá lá olhando. Avaliando, entendendo. Tipo, tá tendo dificuldade aqui, ali e tal. Justamente por conta disso. Então, se você pega hoje uma das maiores referências no tênis, pensando na parte de preparação física, pensando na parte de estruturação do tênis, tá ali o tempo inteiro avaliando o atleta, não faz sentido a gente dentro de um estúdio ficar avaliando o atleta e falar com um pedaço de colher de pau, você tem que fazer assim e tal. Talvez na quadra o treinador tem coisas que façam sentido porque ele tá vendo. Mas dentro de um estúdio não faz sentido a gente ficar avaliando. Tanto que os trabalhos que a gente tem assim de 25 e 24... todos terminam a conclusão do trabalho quando tem esses estudos de biomecânica por tecnologia falando, ainda precisa de mais trabalhos e evidências. Ciência, não é? E ainda eles criticam e falam, isso não pode ser aplicável fora de laboratório. Ou seja, o que eu fiz em laboratório, a minha conclusão do meu paciente não é a mesma na quadra. Total. Então, assim... teoria, eu acho que essa parte prática no tênis, ela ensina muito. Muito. Né? Igual você falou, cada tenista, ele tem uma característica diferente. Um tem uma pegada full western, o outro tem uma semi-western. Se você consegue ver a variação na pegada, quem dirá na movimentação. Eu lembrei até de uma coisa, Patrick, que um dos meus pacientes, ele chegou e falou que ele é muito tecnológico, né? Quer fazer tudo de tecnologia. Ele falou, não, doutor, eu vou fazer um teste de biomecânica de tênis e tal, achei um lugar pra fazer e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, pô, legal, vai fazer, bacana. E onde que é feito? É feito num consultório e tal. É de Saibro o consultório? Aí ele parou assim, pô, mas por quê? Você não treina no Saibro? Como é que ele vai te avaliar... na quadra dura, no piso duro. O específico ainda faz um pouquinho de diferença. Aí ele parou e falou, puto, doutor, cara, é verdade. E ele tem muita lesão de panturrilha. Que louco, né? Ainda mais do que... Aí eu falei pra ele, cara,
Desculpa, você tá gastando dinheiro. Até os slides no Saibro, ele se faz necessário justamente para prevenir essa lesão. Sim. Porque a galera não sabe fazer e aí a galera trava o pé. E aí nessa que você trava o pé também... É que assim, eu vejo que são duas coisas diferentes. Eu acho que o primeiro é entender quem que é o profissional que tá atendendo esse paciente, atleta. O atleta, paciente. Porque tem aspectos que a gente consegue estruturar e transferir para a quadra, né? Então acho que é o primeiro ponto. Então, só que vai ter um momento que esse profissional ele tem que ter algum contato com específico na quadra. Então, por isso que eu falei, eu consegui pegar informações dela, obviamente a preparação física faz uma estrutura, você tem todo um trabalho de transferência, mas você tem que ver o específico acontecendo na quadra. Exato. Às vezes a pessoa fala, eu vejo bastante treinador falando assim, a gente vai fazer um trabalho específico do tênis. Aí fala, pô, legal, né? Deixa eu tentar entender o que acontece e tal. Aí o cara põe a escadinha de agilidade, pula e salta e faz o cara... Não teve um momento que o cara usou a bolinha. Um momento que o cara usou a raquete. Né? Como que isso é um trabalho específico do tênis, se em nenhum momento eu uso a raquete ou a bolinha? Entende? Quando a gente pega essas bases que eu falei de preparação física lá fora, a primeira coisa que o coach faz, depois que o trabalho específico ele até acaba sendo um pouquinho avançado, porque ele acaba sendo um trabalho depois da base, né? Principalmente lá fora. Cara, você vai trabalhar com um jogador de futebol, você vai colocar a bola. Sim. No encontro ali para ele fazer um trabalho com mudança de direção com a bola, você vai fazer um trabalho de aceleração com a bola. Com certeza. Né? Você precisa transferir isso pro esporte. Sim. Entende? A mesma coisa é isso. Então acho que o primeiro ponto é entender quem que é o profissional. Segundo, você consegue avaliar algumas coisas que são lesivas para a articulação, né? Mas volto a repetir. Você tem que ver um vídeo desse cara jogando. Porque uma coisa é eu falar assim, André, a gente vai fazer um trabalho de transferência do core, pensando da base para você transferir pro golpe. Beleza? Beleza. Vamos fazer um trabalho de rotação no tronco, por exemplo. Aí eu te dou uma wall ball de 3 quilos, por exemplo. Você vai fazer um trabalho, vai entender o movimento. A gente treinou isso. A gente treinou o movimento. Agora, André, eu quero que você transfira isso pro movimento com a raquete. Na quadra. Então, você teve a oportunidade de ver eu fazendo a preparação física pré-jogo da galera. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Fazer o trabalho de preparação, penso nas articulações, faço o trabalho de movimentação com coordenativo de perna, faço o trabalho de transferência do core, eu finalizo com a bolinha. Tem que ser. Eu finalizo com aquela característica visual, neuromuscular, dele ter o campo visual, ter essa, como que eu posso falar, essa percepção, e eu vou finalizar com específico, para que ele saber onde a bolinha vai pingar quando ele fizer o coordenativo de perna, onde ele vai, qual que é o trabalho de mudança de direção, que é uma característica neural que o time é muito rápido para você pensar, você não sabe onde a bolinha vai nunca, né? Por isso que eu falei que o tênis ele não é um esporte previsível, é um esporte totalmente imprevisível. E você falou um negócio bem interessante, cara, que assim, isso entra também numa dinâmica, né, da biomecânica perfeita, né? Porque quando você tá no laboratório, todo mundo pensa na biomecânica perfeita. Só que nós somos seres diferentes. Total. Eu peguei esse final de semana no torneio uma moça que o noivo tá brigando, o cara que avaliou a biomecânica tá brigando com ela porque ela tem que mudar a pegada da raquete. Aí eu fui avaliar o saque dela, que é onde ela tem dor, ela não tem mobilidade torácica. A gente trabalhou a mobilidade, ela bateu campeã no torneio sem dor. Olha lá. Então, assim, eu acho que isso serve de exemplo, porque, assim, você vê que sem querer realmente... a mobilidade voltou, né? Exato, entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar, né, as características do indivíduo, porque ninguém vai sacar igual. Eu até brinquei com ela, falei, você assiste tênis? Assisto. Você acha que o Alcaraz saca igual o Sinner? Que é os atletas atuais, né? Não. Falei, então, por que você tem que sacar igual o outro? Se o seu saque não está realmente compensando e você está realmente jogando muita carga para sua mão, eu concordo. Mas não é o caso. Olha que interessante, cara. É louco isso, porque volta um pouco para aquele trabalho que a gente falou inicial de mobilidade. E olha que eu falei como início. Uhum. E é uma coisa... Percebe que o básico, às vezes, a galera não faz? A galera quer o melhor preparador físico, o melhor médico, mas o trabalho básico ainda faz muita diferença. E uma coisa que você falou, essa relação dela jogar,
você foi perfeito na sua colocação. O esporte, ele tem uma variação gigantesca, o tênis, ele tem uma variação gigantesca só na pegada. Fora a movimentação. Sim. Uma das coisas que eu tive a oportunidade de presenciar, e até um negócio que é até um pouquinho polêmico aqui no Brasil, é que quando eu estava fazendo a certificação internacional Franz Bosch System, ela aconteceu de uma forma onde ele separava o meio, né, então o ambiente, né, a tarefa que esse atleta precisava determinar, né, e essa relação do fator do próprio movimento. Então eu tenho o meio, eu tenho a tarefa e o ambiente, né. Cara, se você for passar uma linha no tenista, ele começa o movimento, aí você fala assim, agora eu quero que você faça exatamente a mesma coisa. É impossível o cara fazer a mesma coisa. É igual você é impossível. Não, se você for traçar o movimento na fase biomecânica, entender todos os ângulos, cara, o cara não faz isso. Não faz. E aí, por que eu falei que é polêmico? Porque hoje eu vejo escolas de tênis padronizando o movimento. Então ela pega a bolinha aqui, ela coloca aqui, ó, você vai acertar aqui, ó. E o cara fica. Só que isso nunca vai acontecer no tênis. Nunca. Perfeito. Ninguém vai entregar a bolinha na sua mão e falar assim. Você tem fases iniciais que a pessoa está aprendendo o repertório motor, mas quando você pega uma fase que já está em desenvolvimento, não faz sentido nenhum você colocar isso. Porque nenhum movimento dentro de quadro... Se você pegar a movimentação dos profissionais, qual que é o momento e frações de segundo que eles fazem o mesmo movimento? Nenhuma. Ele corre aqui, ele corre ali, ele salta, ele abre o espacarto, ele faz isso. A velocidade da bola vai vir diferente, ela vai quicar em pontos diferentes. Altura. E pra gente fechar esse segundo set, Sérgio, acho que é até legal, né, uma experiência que nós três tivemos, né? Porque a gente participou de um evento, né, da Baseline, e nós três estávamos lá, e aí o Sérgio já pegava os pacientes, fazia aquela liberação miofascial, aquele aquecimento inicial. Aí o Patrick vinha na quadra, fazia toda a parte de preparação física, de gesto esportivo do tênis na quadra. E aí depois vinha a equipe do Deilson, fazia já toda a parte do cronograma do jogo do tênis, né? Dos drills e todas técnica, as ativações. Né? E eu fiquei até 11 da noite... Porque eu falei, alguém vai se machucar, talvez, eu vou socorrer no final. Eu falei, não, vou ficar aqui de olho. Graças a Deus ninguém se machucou, lógico. E essa cadeia levou... Eles ficaram jogando 4 horas, né? Acho que uma das meninas até computou quantas calorias ela perdeu. Foi 6.000 e poucas calorias que ela perdeu durante essa ativação. Mas aí, esse cenário me agrada muito, porque, cara, pra mim, esse é o mundo perfeito. Que tem que ter em todas as academias de tênis. Eu só vejo treino com bola. Eu não vejo uma pessoa ali com uma medicine ball, depois vai lá e começa a bater a bola, fazendo um elástico e depois vai lá com raquete, né? E eu acho que ainda falta muito a gente trazer isso e fazer as academias de tênis entenderem que isso é o funcional, importante e preventivo do aluno, né? Exato. A gente tem o Sérgio, que tem uma clínica de fisioterapia dentro de um play tênis, por exemplo. Então, poxa, legal, já temos um tratamento relacionado ao tênis, mas a preparação física precisa ter 2 preparadores físicos lá circulando, entrando na quadra. Não, peraí, esse movimento não tá bom, vamos repetir agora, vamos fazer elástico, fazer um aquecimento pré de algo que tá precisando, né? Eu sinto muito essa carência, cara. Você pega todos os esportes gerais, principalmente, agora vamos pensar no profissional, né? Você pega o futebol, por exemplo, você vai ver o jogador aquecendo com elástico, fazendo isso, fazendo aquilo. Você vai pegar, por exemplo, esportes de luta, o cara já tá soltando o corpo, tem todo um preparo ali, conversando ali. Faz PR. Exatamente. Aí você pega o tenista amador, entra na quadra, não se prepara, vai lá e dá uma pancada, trava a lombar, volta aqui, chega, doutor, deu ruim. Né? Então, o trabalho de preparação física, ele tá evoluindo muito. A gente tá engatinhando, mas de uma forma a passos grandes, né? Eu fico muito contente porque, assim, não só por ser preparador físico, não tô puxando sardinha pra minha área, não, porque a grande maioria das certificações que eu fiz internacionais, eu também vi fisioterapeuta fazendo e entendendo o movimento voltado para a parte biomecânica, voltado para a parte estrutural. Então isso me deixa muito contente ter outros profissionais estudando também, que entendem, né? Exatamente, para ter uma aplicabilidade um pouco melhor. Isso me deixa muito contente, né? E acho que, igual a gente falou, esse Cuidado 360
O fisioterapeuta não vai tirar o trabalho do preparador físico, o preparador físico não vai tirar o trabalho do fisioterapeuta. Eu acho que isso é uma disputa de ego muito tola e que não faz sentido quando a gente está na alta performance. Exato. Porque um precisa do outro. Com certeza. Né? Um complementa o outro. Exatamente. É o mais importante. É o que faz acontecer. O paciente vai sair feliz, vai, por exemplo, ganhar o torneio. Aí ele vai olhar para trás e vai falar, poxa, é porque o Patrick me ajudou, o Sérgio me ajudou, o Dr. André me ajudou. Então, ou seja, eu não posso ficar sem eles. Além disso, eu acho que é a questão do cara se sentir assistido. Sim. Que o cara fala assim, caramba, o Sérgio falou com o Patrick, ele preparou a sessão dele de acordo com a última sessão do Sérgio e, inclusive, o André já foi mapeando os pontos estratégicos. Cara, isso é um negócio que IA não tem poder no mundo para entregar isso nessa relação. Então, eu até brinco que eu falo assim, hoje eu também trabalho com tecnologia associado, voltado para essa parte estrutural do tênis, de outros esportes em si. E aí eu escuto às vezes alguns comentários, nossa, mas a IA vai derrubar a profissão. Não, mas a IA, ela vai acabar com isso aqui, porque amanhã o cara já consegue puxar o treino dele na IA. Cara, eu vou além. Eu acho que a IA, ela não vai tirar o nosso trabalho. Muito pelo contrário. O profissional que domina a IA vai tirar o seu trabalho. Sim. Exatamente. Porque a gente não usa ela como aspecto principal. A gente usa ela como uma ferramenta de trabalho. Exatamente. Perfeito. Entende? Cara, você estudou anos da sua vida para você deixar uma IA entregar o treino do seu aluno? Ah, mas quem usa a ferramenta, né? Você entende? Até porque se você for parar pra pensar, ela foi criada pelos humanos. Não, eu posso ter a raquete do Federer, mas quem que tá usando? Eu vou jogar igual o Federer? Então não faz sentido nenhum. Só que assim, dentro dessas ferramentas, eu vejo que o Cuidado 360, ele não deixa de ser são ferramentas acessíveis que você pode utilizar. Eu posso ligar pro Sérgio e falar, Sérgio, cara, tô vendo aqui que o meu atleta ele tá tendo dificuldade nesse ganho de amplitude pensando na relação de mobilidade. Esse atleta só treina 2 vezes por semana comigo, não tô conseguindo desenvolver tanto. Será que você ir na fisioterapia, a gente associando os tratamentos, a gente não consegue desenvolver para esse atleta ganhar mais amplitude de movimento, visto que ele tem um campeonato assim, assado, a gente não pode chegar com esses erros para esse jogo, sabe? Aí o Sérgio vai lá, estruturando comigo, a gente consegue estruturar a sessão, o atleta se sente assistido. Sim, ele fala, pô, tem profissionais cuidando de mim, estruturando a minha saúde, estruturando a minha performance. E as ciências se conversam, né? Na verdade, cada um tem sua experiência, seus resultados, estudou determinados autores e centros acadêmicos, e se a gente unir a força de cada um, poxa, a gente vai ter um resultado muito maior. Muito E maior. o que é mais legal também nisso, Patrick, eu venho dessa cultura, né? Trabalhei num lugar onde a gente sempre trabalhou assim, trabalho com o André e com outros profissionais dessa forma. E hoje, dentro da Play Tênis, trabalho muito com os professores de tênis também. Cara, isso é fantástico. Porque assim, além dessa coisa do tá assistido, é todo mundo falando a mesma língua com ele. Exato. Então assim, você fala, o André falou, aí passou comigo e falou, você falou, não tem jeito. O cara já sabe que aquele é o certo, é o caminho que ele tem que seguir. Isso faz toda a diferença, cara. Total. Inclusive, Sérgio, vamos pro terceiro set? Terceiro set, né? Que olha... Bora lá. Rende assunto. Acho que vai a noite toda. Terceiro set, a gente vai pedir aí pro nosso diretor colocar aqui na nossa TV. Um desafio pro Patrick. Desafio do Patrick. Gostei. Patrick, a gente trouxe um caso clínico, uma paciente que eu e o Sérgio estamos tratando, tá? Uma paciente que ela tem terceira década de vida, feminina, ela é mãe, ela treina forte desde jovem, tá saindo, tá ainda num período de maternidade, mas já tá voltando em alto rendimento. Ela é uma tenista, assim, se a gente fosse classificar ela, uma classe B, tá? E ela chegou pra gente com várias queixas, né, assim, em várias articulações, quadril, cotovelo, só que a queixa atualmente que tá mais incomodando ela é no movimento do saque, uma dor que irradia da região torácica até o ombro, e chega até o cotovelo dela. Então a gente fez uma gravação dela sacando a parte aí posterior dela. Agora a gente vai colocar ela no perfil para você também dar uma olhada. E são as duas imagens que você pediu para mim, ó, não tem nem combinando.
Você vai ver que em um dos movimentos ela vai até referir a dor no ombro na hora que ela faz o movimento. Ó, ela sente agora, ó. Você vê que inicialmente ela já tem bastante características da parte mecânica, até do próprio saque mesmo, né? Ela não tem aquela ação de entrar na quadra e em alguns movimentos ela entra e para, tá vendo? Ela não consegue transferir isso diretamente, ó. Todo o saque dela, ou às vezes ela para na baseline, um pouco atrás, ela não tem já não tem essa ação de entrar dentro da quadra, essa ação de transferir essa movimentação. Fazer então, um movimento completo, naturalmente, né? Ela já faz força, tá vendo? É. Teve um dos saques dela que eu vi que ela entrou, não lembro exatamente qual que é, acho que foi esse, mas você vê que ela já tem dificuldade de entrar na quadra. Né? Ela saca, mas ela não passa da baseline. Né? Então, acho que já é um aspecto que a gente fala que começa dos pés, né? Se a gente for para analisar. A gente vê também que na fase do movimento, ela entra... imagine que ela faz um trabalho de aceleração ali, e aí ela entra com o cotovelo meio quase arremessando a bola, sabe? Então, ela não uma rotação interna de ombro bem forte, né? Isso, naturalmente, são aspectos que pode... Olha lá, tá vendo? Ela, olha o tanto que ela entrou agora e nenhum saque ela tinha entrado. Sim. Né? Acho que é o primeiro ponto que a gente vem estrutural de baixo pra cima, pensando nisso. Agora ela vai sentir. E... Você vê que ela faz força no golpe, né? Ela não consegue transferir isso de uma forma mais... Mas é engraçado, né? Porque o movimento é bem como você falou, né, Patrick? Ela não tem um movimento contínuo. Parece que ela flexiona o joelho, a base, e aí ela meio que para e mexe o ombro, né? Ela não tem aquele movimento da hiperlordose com o movimento escapular para fazer essa cinemática, né? Aí ela tá falando até onde ela dói, ó, que irradia pro cotovelo. Sérgio, você vê alguma coisa aí na sua análise no movimento do saque, algo que te chama a atenção? Sim. O que mais me chamou a atenção, que foi o que eu avaliei dela, é a falta de mobilidade torácica. Ela tem uma cifose muito aumentada, uma hipercifose torácica. Isso tem um pouco de relação também com o trabalho, que a gente não te falou. Ela trabalha muito tempo sentada e ela fica amamentando o bebê nessa posição aqui. É uma das questões que a gente trabalhou bastante. E aí, quando ela precisa do movimento de extensão, não vai. Ó. Você pode ver que o joelho dela, ela arqueia a coluna para trás, mas a torácica não vai. E aí o joelho não faz o movimento de extensão para fazer essa propulsão para frente, né? Do golpe como um todo. O Patrick ela joga para trás, ó. Ela não transfere o golpe para frente, né? Ela joga para trás, mas depois só faz isso aqui, aí a carga vai toda pro braço. O Patrick falou uma coisa legal da parte de ativação cruzada, né? A gente sabe que no tênis, as rotações, né? A gente ativa muito o glúteo esquerdo e o grande dorsal direito, né? Sim. Para fazer. No saque a gente faz a mesma coisa. Então eu vejo muito esse tórax muito firme dela. Olha lá. Mas eu vejo também uma fraqueza ali no glúteo que ela não causa, a parte lombar e pélvica dela é muito fixa. E isso deveria promover mais movimento torácico para fazer o movimento. Então ela tem que melhorar também essa parte glútea dela, essa cadeia de parte lombar, para gerar esse movimento da parte posterior do pé, que é, né, a perna de trás, normalmente no saque, é ela que dá um impulso com aquilo que o Patrick falou, né? Da gente ir para frente. E eu concordo com o Patrick, eu acho que ela tem um ombro puramente, já falei isso pra ela, é um ombro de arremessador, né? É como se ela estivesse arremessando uma bola de beisebol, um dardo. Porque... É que essas questões que você falou em relação a essa irradiação, esses pontos a gente sabe também que tem terminações nervosas que saem do ombro e irradia até a ponta dos dedos. Sim. Né? Então, isso explica um pouco até dela sentindo o cotovelo, obviamente. Mas assim, você percebe que uma coisa que eu tenho observado bastante quando a galera chega com dor no ombro é que geralmente, quando a gente pega dores no ombro, geralmente é uma galera mais iniciante ali, que está aprendendo o movimento, tentando encaixar aquilo e encaixa de uma forma que entende que é correto. É muito difícil eu pegar uma categoria A ou uma categoria Pro, por exemplo, que tem
esse tipo de dor assim, no ombro. Justamente, geralmente a gente pega a epicondilite, né? Que aí é por fator de inércia, saque não, desculpa, o próprio movimento, né? Backhand, a própria pegada. Tem tenista que faz o backhand com uma mão só, e isso influencia diretamente no fator de inércia, porque... Não usa o tronco, né? Exato, o cotovelo ele continua fazendo um trabalho de extensão, né? Então, quando o cotovelo ele só sabe fazer flexão e extensão, você pega, por exemplo, até o forehand do Nadal, que fazia aquele giro, né? Aquela coisa que são movimentos tecnicamente danosos para as articulações, né? Então, quando a gente traz esse aspecto para ela, do ombro, principalmente que, vamos pensar, ele trabalha essa circundução, essa quantidade de movimento exacerbado, tem várias características que eu já percebi que fez a diferença trabalhando no dia a dia. Por exemplo, uma das coisas que eu pergunto para a pessoa é: qual que é o lado que você dorme da cama? Aí a pessoa fala: eu durmo para a direita. Qual que é o lado do seu ombro que está doendo? É o lado direito. Muitas das vezes, não estou falando que é o caso, mas a pessoa já está deitada em cima do ombro, ela vai criando um aspecto de dor, e aí ela precisa usar aquela articulação, certo? Só que ela está comprimindo, ali não tem mobilidade articular, não tem fortalecimento suficiente. Da noite, né? Também, que a musculatura, se é uma pessoa que ainda faz esse processo de fortalecimento da musculatura, ainda tem músculo para proteger a articulação. Pessoas que não fazem, talvez sentem até um pouco mais. Então, são fatores que eu vou tentando identificar. Ela é mãe também, então posicionamento. Né? Então, por isso que eu falei que quando a gente vai falar de uma lesão, a gente observa ela jogando, que acho que é o padrão ideal da gente entender o que está acontecendo, mas também entender aspectos do dia a dia. Por exemplo, eu não sabia que ela trabalhava sentada, essa postura meio cifótica, fechada com computadores, isso influencia bastante. Não está treinando nada no seu tênis, né? Ele falou uma coisa muito importante sobre a importância dessa expansão torácica, de você ganhar um pouco mais de espaço para as articulações trabalhar. Então, acho que o primeiro ponto, assim, seria a gente fazer um trabalho pensando em ganhos de mobilidade articular, para ela ter um ganho de amplitude, onde ela faz um overhead acima da cabeça com mais facilidade. Você vê que para ela trazer a raquete, o braço já vem um pouquinho travado. E aí ela finaliza o golpe fazendo força. Não é uma coisa que vem de um trabalho onde ela tem mobilidade, onde ela tem um trabalho facilitado e ela consegue transferir isso pro golpe. A famosa cintura escapular, né? É isso. Exatamente. Ela usa a musculatura para fazer Ela usa essa fase mais a força para fazer o golpe. Né? Então, acho que inicialmente o primeiro trabalho que eu iniciaria, até tentando entender alguns aspectos do dia a dia dela mesma, mas na preparação física, é fazer o que o Sérgio falou em relação à expansão da mobilidade torácica, pensar nesse trabalho escapular, deixar a escápula livre, porque uma escápula travada ela vai interferir diretamente no ombro. Né? E uma das principais causas, Patrick, de lesão do manguito rotador é essa musculatura que mantém a escápula presa. Então, o risco dela ficar repetindo esse saque, essa dor, virar uma lesão do manguito rotador é altíssima. Né? Então, por isso que a gente tenta fazer essa educação, né? Nosso paciente entender que não é mudar o gesto, mas é tratar a causa. Você vê que isso que eu falei pra você, eu não falei nada em relação ao movimento dela. Obviamente que é o que eu falei, o movimento a gente avaliaria sim, que eu acho que faz sentido ainda nessa parte estrutural, pensando no movimento menos lesivo, né? Mas eu acho que tem aspectos que, assim, quando a gente vai buscar a causa, a gente tem que investigar o todo. Eu não posso olhar só para os grupos musculares que trabalham com isso, só as articulações, como eu também não posso deixar de olhar para os movimentos que podem estar sem a gente sabe que a biomecânica do tênis ela é importante justamente para prevenção de lesão. Exato. Né? Então, assim, eu não posso deixar de olhar para a biomecânica do tênis, como eu também não posso deixar de olhar para a função. Então, quando a gente vê, por exemplo, até a postura dela um pouco mais fechada, uma cabeça, né? Que, né, a gente consegue ver isso transferindo pro golpe. Dela, né? E ela tem uma hiperatividade bem grande do elevador da escápula e do trapézio. Vamos colocar um saque um saque de alguém que tem um dos melhores saques do circuito, né? Pra gente ver essa diferença e o que a gente tá falando, né? Olha como o movimento é fluido. Olha onde o ombro dele vai parar com a raquete. Ó. Olha isso. Olha o joelho, ó. Olha lá, ó a extensão, ó. A extensão pra cima. Olha o que eu falei de entrar na quadra aqui, ó. Tá vendo? Olha onde ele começa o saque. Tá vendo? Opa. Lembra que eu falei do trabalho de transferência, a importância de você transferir isso
nessa fase linear horizontal. Exato. Ó, dá pra colocar de novo aí? Autoplay. Dá o play. Opa, aí. Ó, olha onde tá a perna dele, olha onde ele vai parar. Ele entra dentro da quadra, percebe? A câmera tá parada. E o trabalho de perna, né? Olha a perna jogando ele pra cima, ó. Ele entra dentro da quadra, ó. Acho que é o primeiro ponto que foi uma coisa que a gente detecta no saco. Você consegue dar uma paradinha, congelar ele lá em cima? Com a bola lá em cima? Batendo na bola? Desafio, hein? Pra você ver agora, ó. Um pouquinho antes. Volta ele um pouquinho aqui, ó. Volta. Mais um pouquinho. Opa, passa um pouquinho pra frente. Ele vai bater. Mais um pouquinho. Ou volta só um pouquinho. Ou não vai pegar. Mas se você pegar aqui dá pra ver. Olha a mobilidade torácica dele. Sim, total. Olha a extensão lombar, a extensão de quadril que você falou, ó. Exatamente. Não, e você trabalho de perna. Você cara. vê que a gente fala, né, que o tênis é da base até a raquete, né? Exatamente isso, ó. A energia da cadeia cinética dele tá saindo do pé, indo até a região de quadril, vem pra coluna e aí transfere pro golpe. E a mão lá atrás, ó, batendo, ó. Aí, ó, se ele puder voltar um pouquinho, até vai ser interessante o que o Sérgio... Aqui, voltou. Aqui, perfeito. Ó, esse trabalho, se a gente for pegar dessa mobilidade torácica, que foi o que ele falou, ele é acompanhado pela mobilidade do ombro. Exato. Percebe? Gostei. Por isso que ela consegue ganhar essa amplitude de fazer a movimentação. Boa. Tem um trabalho que eu acho que, se eu não me engano, quem tiver interesse, pesquisar um pouco melhor, o Franz Bohr System tem uma fase que ele avalia só essa movimentação do arremesso. Aí ele pega aquela galera que faz aquele arremesso com a vara, sabe? E ele compara isso com um tenista. E aí ele ainda traz o cara do beisebol, que aí ele vai avaliando os graus de amplitude da mobilidade do movimento e o quão o cara transfere, que é aquela fase de transferência do movimento. Se você pegar, por exemplo, a fase aqui que a gente consegue observar, a raquete ela tá atrás da cabeça, quase fazendo o trabalho. Então a gente já tem uma fase inicial aqui, ó. Ele tá preparado para o golpe. Entende? Quando ele transfere isso do membro inferior para o membro superior, ele só solta o golpe. Automático, né? Exato. Então essa é a questão de transferência que a gente fala, né? Ele não faz a força para bater na bolinha. Ele subiu, saltou, transferiu. E aí, obviamente, esses trabalhos articulares faz total sentido. Um trabalho de mobilidade escapular, trabalho de mobilidade torácica e ter esse trabalho de mobilidade do ombro aí também. Isso aí. Perfeito. Bom, acho que ela já tem um diagnóstico, já tem um tratamento, né? Que aula, hein? Eu acho que talvez o Patrick até entre aí no meio do caminho dela. Com certeza. Boa. Patrick, foi sensacional a sua vinda aqui conosco hoje. Eu agradeço demais. Acho que é muito conteúdo, muito assunto e é muita informação inexplorada ainda, né? Exato. Que às vezes o tenista acha que isso é muito pro pro. E você viu que a gente tá falando de alguém que é a vida real, né? Uma mãe que adora tênis, joga tênis. Ó, eu já joguei contra ela. Bate forte. É difícil pra caramba. E tá sofrendo. E tá com medo de ser algo grave. Então, essa é a importância, né, das nossas 3 ciências. A gente tá acompanhando o nosso paciente evoluindo. E eu falo muito, Sérgio, que assim, o tênis, ele quando a gente traz a biomecânica, é em 2 aspectos. É tempo e espaço. Você chegar no tempo certo, com o espaço certo, é o que vai garantir uma batida eficiente e uma saúde cada vez melhor. É legal, e muito, só para complementar, o trabalho de perna, né, que a gente está falando bastante aqui já há alguns programas, né, a importância que o tenista amador tem que dar para isso, cara. A gente falou hoje, ficou muito claro aqui, com o Patrick aí assinando embaixo daquilo que a gente fala, né, desse trabalho coordenativo, de força, de agilidade, de potência, para chegar mais inteiro na bola. Vocês falaram de um aspecto interessante, que vocês falaram da biomecânica do movimento pensando no corpo humano. E aí a gente fala de movimento o tempo inteiro. Se a gente for parar para dar um start, onde começa o movimento? Vocês sabem me direcionar? Onde começa o movimento? Todos. Qualquer movimento do corpo humano. Perna. Pensando na fase inicial do movimento. Não só no tênis. Para tudo. Movimento inicial. Onde que o movimento começa? Sistema nervoso. Sistema nervoso. O cérebro. Então, a fase de transferência já começa desde o cérebro.
Não faz sentido eu querer uma fase de uma coordenação motora grossa, por exemplo, que é o caso de membros superior, membros grandes, vamos pensar assim, braços, perna, enfim, se eu não fiz um trabalho coordenativo. Eu não fiz um trabalho de aquecimento para musculatura, eu não fiz um trabalho de aquecimento pensando na articulação, tendão, enfim, faz total sentido fazer um trabalho coordenativo pensando em aquecimento neural. Boa. Eu sempre falo isso da característica neuromuscular, porque ela faz diferença total em trabalho coordenativo, né? Para quem tiver mais interesse de aprender um pouco mais, a gente posta algumas dicas lá na página PKF, né? Que a página da PKF, a gente sabe que é muita informação para dar num podcast que a gente sabe como é que funciona. O tempo acaba sendo curto pela quantidade de informação que a gente tem, né? Só que para quem quiser aprender um pouco mais, tem o meu Instagram, que é o Patrick_Falcão33. Legal. Né? Legal. Que a gente vai postando dicas dos tenistas, dos atletas, estratégias pensando em estabilidade articular, os movimentos. Tem a página lá no YouTube da PKF Sports Science. Se escreve PKF Science Sport Science, perdão. Justamente porque a gente coloca os cases que a gente pegou. Uma senhora, por exemplo, que tinha artrose de joelho, era tenista e queria voltar para o esporte, a gente tratou a artrose, qual que foi a estratégia que a gente utilizou. Pessoas que têm, por exemplo, epicondilite, qual que é a estratégia, as tendinites da vida, então qual que são os protocolos que a gente utiliza, pensando no heavy slow, que tem referência na literatura. Então tudo que a gente traz essa base de ciência aplicada na parte prática para o esporte. Então, quem tiver um pouco mais de curiosidade, descobrir, saber um pouco mais como funcionam esses processos, a gente tem a estrutura da PKF lá para... E quem gostou, quiser também conhecer o seu trabalho de perto... Com certeza. Esses dois, né? Que é o meu Instagram, né? Patrick_Falcão33, né? E tem também lá e é interessantíssimo, a gente tá falando desse cuidado 360 multidisciplinar, o trabalho da Care Club, que a gente atua diretamente em várias unidades de São Paulo. Você pode procurar no Instagram, você pode procurar diretamente no Google, você vai conseguir achar um especialista ali, alguém que atenda e consiga dar um suporte pensando não só em performance, mas saúde, qualidade de vida e bem-estar. Show de bola, Patrick, muito obrigado. Você brilhantou aqui, enriqueceu demais, né? Quanta ciência, hein? O nosso programa aí. Espero que você volte mais vezes, cara. Com certeza, cara. Boa. Certeza. Valeu, Andrezão. Valeu, Sérgio. Cara. Boa. Obrigado, cara. Valeu. Dá um tchauzinho pra Fala Tenista fica por aí. Até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu.